Pra gente entender como o Tarkin conseguiu desvendar o maior segredo da galáxia, que o Palpatine e o Lord Vader eram um Sith, primeiro a gente precisa olhar para o passado do Tarkin. Tarkin, gente, ele nasceu em um planeta chamado Eriado. Eriado não era um lugar amigável. Lá, a família Tarkin, ela jogava os seus jovens em um rito de passagem brutal em um planalto perigoso conhecido como Pico da Carniça. Esse pico era um lugar incrivelmente perigoso e infestado por predadores letais. Nesse ambiente hostil, o jovem Tarkin aprendeu uma lição valiosa desde cedo. A sobrevivência, ela depende da observação. Ele aprendeu então, gente, a ler os galhos quebrados no chão, a sentir as mudanças sutis no vento e até mesmo a memorizar os padrões de caça dos animais selvagens. Quando Tarkin finalmente cresceu e entrou para a política e para os militares, ele simplesmente adaptou essa mentalidade do homem caçador e ele parou de caçar feras e começou a caçar o homem, o comportamento humano. Ele nunca ligou muito para o que as pessoas falavam, ele prestava mais atenção era no que elas faziam. Para o Tarkin, todo mundo deixa uma espécie de pegada comportamental. Não importava se você mudava de nome ou vestisse uma armadura negra ou respirasse por aparelhos, a sua essência do que faz você ser você, ela continuava ali, e foi exatamente assim que ele começou a desconstruir o Lord Vader. Durante as Guerras Clônicas, muito antes do Império Galáctico existir, o Tarkin, ele lutou lado a lado com um jovem cavaleiro Jedi que todo mundo aqui ama, chamado Anakin Skywalker. Eles trabalharam juntos em missões tensas, como por exemplo o resgate do mestre Jedi Even Piell lá na prisão da Cidadela. Depois disso, o Tarkin começou a observar o Anakin de perto durante até mesmo o julgamento militar da Ahsoka Tano. Tarkin naquela época ele construiu um perfil mental sobre quem era aquele Anakin Skywalker, aquele Jedi. O Anakin Skywalker, ele era agressivo, direto e impaciente com a política burocrática. Ele preferia muito mais resolver as coisas na base da força bruta e da ação rápida. Além disso, Anakin também tinha uma relação muito próxima e suspeita com o então chanceler Palpatine. Anos depois, então, o Império Galáctico surgiu e os Jedi foram extintos. E aí, de repente, apareceu esse tal de Darth Vader no meio da cena. Tarkin e Vader, então, começaram a trabalhar juntos em várias campanhas militares no Império Galáctico, como no planeta Murkana, por exemplo. E não demorou quase nada para o caçador de feras de Eriado começar a ligar os pontos. Primeiro, ele percebeu o estilo de luta. Claro, né, a armadura pesada, de suporte de vida e tal, forçava o Vader a se mover de um jeito mais duro e focado na força bruta. Só que a mecânica por trás dos golpes do sabre de luz eram praticamente idênticas. Era a agressividade pura da forma 5, o estilo Jameson, que o Anakin usava para esmagar os seus oponentes. Segundo também, havia o toque do piloto habilidoso. Se o Tarkin ainda tinha alguma dúvida, ela sumiu completamente quando ele viu o Vader pilotando naves. O Anakin Skywalker, cara, ele era conhecido por todos como o melhor piloto da galáxia. E pilotar não é só apertar botões. É um puro instinto que a pessoa tem que ter, é uma assinatura pessoal deixada no espaço. Quando Tarkin viu Vader voando no seu interceptador ETA-2 Actis modificado, e mais tarde o seu TIE Advanced, ele viu os mesmos microajustes, as mesmas manobras hiperagressivas, a mesma conexão perfeita entre o homem e a máquina que ele viu o Anakin fazer durante a batalha lá de Coruscant. E em terceiro, o comportamento com as tropas. Vader, ele tinha um desprezo enorme por oficiais de carreira que só ligavam para suas patentes, assim como o Anakin detestava também políticos de escritório. Só que, curiosamente, o Vader demonstrava um respeito enorme pelos Stormtroopers da infantaria, exatamente como o Anakin fazia com os antigos clones. O Tarkin, ele não precisava de um teste de DNA, a pegada comportamental, ela já gritava a verdade. O homem dentro daquela armadura preta, ele era o herói sem medo das guerras clônicas, o Anakin Skywalker. Só que descobrir que o Vader era o Anakin foi só a primeira peça do quebra-cabeça. A revelação mais perigosa de todas foi entender realmente o que o Vader e o Palpatine eram. A Ordem Jedi passou 1000 anos procurando os Lords Sith,
Só que eles ficaram cegos pelo seu próprio orgulho. Tarkin, por outro lado, não se importava com a força. Ele era um homem da lógica, ele era movido por fatos, precedentes históricos e poder político. Nos primeiros dias do Império Galáctico, Tarkin observou a dinâmica entre o Imperador e o seu novo executor. No papel, Vader estava fora da cadeia de comando militar oficial. Ele respondia apenas ao Palpatine, mas o Tarkin viu que a relação deles não era uma simples aliança política, era algo muito mais sombrio e algo muito mais antigo. Tarkin, ele era um homem estudado, ele conhecia a história antiga da galáxia e as guerras passadas entre os Jedi e os Sith. Ele conhecia também a famosa regra de 2 do Sith, que dizia que sempre deve haver um mestre e um aprendiz. Quando Vader estava perto do Imperador Palpatine, a sua postura imediatamente mudava. O monstro aterrorizante e dominador, ele sumia no mesmo instante, e isso levou Tarkin a reavaliar como as guerras clônicas terminaram. A história oficial do Império dizia que o mestre Jedi Mace Windu e outros 3 Jedi tentaram dar um golpe de estado no escritório de Palpatine. Segundo a versão contada ao público, essa traição forçou Palpatine a executar a Ordem 66 para salvar a República. Tarkin, ele nunca engoliu essa história por completo. Como 4 dos maiores mestres Jedi da galáxia, guerreiros formidáveis como Mace Windu poderiam ser derrotados por um político comum no seu escritório. Isso só fazia sentido se o político não fosse uma pessoa comum. Juntando isso tudo, a eliminação rápida dos Jedi, o surgimento de um guerreiro de armadura preta com sabre vermelho e o poder absoluto concentrado nas mãos do Palpatine, a verdade brilhou na mente do Tarkin. A República não tinha apenas virado um império militar, ela havia sido secretamente dominada por dentro pelos antigos inimigos mortais dos Jedi. Palpatine era o Lord Sith governante, Vader era o seu aprendiz Sith, e o antigo conflito tinha acabado e os Sith tinham ganhado. Para 99% dos oficiais imperiais, descobrir isso seria um motivo imediato de pânico. Eles tentariam fugir, ou pior, eles tentariam chantagear o Imperador e acabariam mortos. Só que o Tarkin era frio. Para ele, isso daí era apenas mais um dado tático, uma variável aí que ele podia administrar ela. Ele nunca em momento algum falou isso em voz alta com nenhum dos dois. Ele sabia que no jogo de poder do Imperador, o conhecimento era a moeda mais preciosa de todas. Se ele demonstrasse que sabia demais, ele deixaria de ser útil e passaria a ser uma ameaça. Então, em vez de falar, Tarkin usou essa informação para agir com precisão cirúrgica. Ao saber que o Vader era o Anakin, Tarkin sabia exatamente como lidar com ele. Ele nunca tratou o Vader como um cachorro do Imperador ou um rival político menor. Ele o tratava com um respeito profissional genuíno. Tarkin reconhecia o gênio tático de Vader e ele eliminou toda a arrogância burocrática que normalmente fazia outros generais aí serem estrangulados até a morte pela força. E em troca, o Vader respeitava a mente brilhante do Tarkin também. É exatamente por isso que no filme da Nova Esperança, mesmo o Vader tendo poderes místicos absurdos, ele aceitava seguir as ordens do Tarkin a bordo da Estrela da Morte. Quando o Vader disse a famosa frase sobre o Obi-Wan Kenobi ser o seu antigo mestre, e o Tarkin respondeu que ele era tudo que restava daquela antiga religião, naquele momento já não haviam mais segredos. Os dois sabiam que o outro sabia, e ninguém mais precisava fingir. Os Jedi estão extintos, suas chamas sumiram do universo. Você, meu amigo, é o que resta da religião deles. Mas me diz aí nos comentários, gente, se você fosse o Tarkin, você ia jogar alguma indireta ou ia mencionar o Anakin Skywalker ou você ia ficar calado? E se você gostou do vídeo, cara, guarde os segredos, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.